Fala galera, tudo jóia? Eu sou a Josi, personal trainer da Top Play Team. Seja muito bem-vindo ao canal e hoje eu vou falar sobre atividade física pós-Covid, como deve ser esse retorno, quais os cuidados que você deve ter, porque muito tá se falando dos protocolos, de como a gente deve agir para não contrair o vírus, né? Quais os cuidados que a gente tem que ter. Mas e depois que isso acontece? Como a gente deve agir? Posso voltar às minhas atividades normalmente ou não? Então eu vou orientar vocês em relação a tudo isso. E antes, quero que vocês já cliquem aqui, se inscreva no canal, fique ligado em todas as novidades e dicas da Play Team. E olha que não é pouco não, hein? O canal é bombardeado com vídeo pra vocês de dicas, curiosidades, treinos, aulas, tudo pra você cuidar da sua saúde, ok? Então já se inscreve, ativa as notificações e fica ligado aqui com a gente, tá bom? Agora vamos lá ao nosso assunto principal, como deve ser o retorno às nossas atividades pós a infecção do vírus. Muito se fala dos protocolos, dos cuidados pra gente não contrair o vírus. Porém, tá cada vez mais difícil, né, gente? Por mais cuidado que a gente tenha, é muito difícil. A gente percebe que a gente não consegue viver sem coçar o olho. A gente quer coçar o olho o tempo todo. A gente quer pôr a mão na boca. A gente não percebe, quando vê já foi. Então, é difícil, por mais cuidados que a gente tenha, a gente tá cercado por esse vírus, né? Ele é uma incógnita. A gente não sabe, a gente não tem como descrever um padrão de quem ele vai atingir, né? A gente tá vendo gente saudável não conseguindo sair da doença, gente com comorbidades, idosos saindo ileso, sem sequela nenhuma. Então, a gente não tem como definir um padrão de quem corre mais riscos e não corre. Por isso que a gente tem que tomar todos esses cuidados. Mas, se contrair, Josi, o que eu faço? Pra onde eu vou? Que momento que eu posso voltar às minhas atividades normais, né? Por que eu decidi fazer esse vídeo, gente? Na minha casa, 4 pessoas pegaram. Minha avó, que é a mais velha, né? Minha mãe, meu tio e meu irmão. Meu tio e meu irmão, eles tiveram sequelas de muito cansaço. Meu tio ficou um pouco mais grave ainda que o meu irmão, mas tiveram sequelas de muito cansaço, qualquer esforço eles ainda ficam meio ofegantes, enfim, eles tiveram esse tipo de sequela. A minha mãe foi caso grave, ela chegou a ser entubada, ficou na UTI, passamos por um momento bem delicado. E a avó, ela tinha tomado a primeira dose da vacina, então a avó teve uns sintomas um pouco mais tranquilos, teve febre, mas assim, sintomas de gripe. Portanto, fica aqui minha observação: tomem a vacina, independente de qual seja, gente. A gente tá vendo que a vacina, ela pode não te deixar imune ao vírus, isso já tá muito claro, eles não esconderam isso da gente, não falaram em nenhum momento, você vai ficar imune, não, você precisa tomar os cuidados. Porém, a probabilidade de você precisar ser internado, a infecção se agravar, ela reduz. Então, tomem a vacina, se tá na sua vez, se você tiver a oportunidade, vai lá e toma. Eu defendo a vacina, eu sou defensora da vacina, gente. Ok? Tá bom. Por que eu tô falando tudo isso? Porque nenhum das 4 pessoas infectadas na minha família teve uma orientação. Olha, nenhum deles tiveram essa informação. Tá? Aí que eu, né, como curiosa que sou, até porque, né, a gente precisa cuidar dos nossos parentinhos, questionei o cardiologista amigo meu e falei quais os cuidados, se depois de quanto tempo ela tinha que voltar, se ela ia precisar fazer algum exame, uma coisa do tipo. E ele falou que deve ser um acompanhamento multiprofissional. Olha só, a falta de informação que a gente tem, né? Ele falou que o principal é procurar um cardiologista, porque se foi sintomas mais graves, principalmente, que foi o caso da minha mãe e do meu tio, precisa ver como que o coração ficou depois disso, precisa ver como que o pulmão ficou depois disso. Então, principalmente procurar um cardiologista, que ele vai orientar melhor e vai pedir os exames corretos.
ok? Então procure, essa é a primeira dica que eu vou dar pra vocês, procure um médico depois de 60 dias, 30 dias pra fazer esse acompanhamento, tá bom? Principalmente se você tem alguma sequela, a orientação que ele me deu foi que essa sequela, ela pode se agravar. Então, você tá sentindo ali uma falta de ar, tal, não sei o que, não, acabei de contrair, deve ser normal. Mas você não foi cuidar, não foi ver, não foi investigar, essa sequela pode se tornar alguma coisa mais grave. Então, precisa procurar um médico pra ver se tá tudo ok mesmo, se você não teve nenhum outro tipo de agravamento. Até porque não sabemos direito, a gente não conhece muito bem esse vírus, então tem muitas coisas, cada dia surge uma coisa nova dele, agora tem variantes, então é bom a gente não negligenciar, tá bom? Esses cuidados pós-Covid. Agora vamos falar sobre atividades físicas, como deve ser esse retorno. Várias entidades criaram documentos, uma delas é a Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte, que criou um documento orientando sobre esse retorno, como esse retorno gratidão, gratiluz, né? Porém, tive várias pessoas e tive contato com várias pessoas que tiveram a infecção, tá? Então mostra esse vídeo, encaminha esse vídeo para quem tiver essas dúvidas. Esse documento que eles criaram é para desde atletas profissionais ou amadores, ou você simplesmente quer a promoção da sua saúde, tá bom? Então é válido para todo mundo. E a primeira pergunta é: quando eu posso retornar à atividade física? Quando deve ser esse retorno? Você tem que considerar duas questões. Primeiro, se o seu período de contágio já passou, né? Se você não tem esse risco mais de transmitir. Lembrando que, mesmo você que já pegou, deve continuar seguindo todos os protocolos, porque você ainda pode contrair o vírus, tá? Ninguém que pegou tá imune, gente. Então, por favor, continue tendo esses cuidados. Então, você precisa verificar se seu período de contágio passou. Passou? Ok. Quer treinar na academia, quer treinar em casa, quer treinar... Segunda coisa que você tem que considerar: qual foi o estrago que esse vírus causou no seu corpo? Quais as sequelas? O que ele agravou? Aonde ele atingiu mais? Então, para isso, você precisa procurar o médico, para o médico te liberar. Ele que vai fazer o exame necessário para ver se você tá ok, se você realmente não tem mais nenhum agravamento pós a infecção da doença, tá bom? Então, só vai fazer atividade física pós liberação médica. Para os meus alunos, gente, eu tô exigindo. Fala assim, vai lá, faz um exame, sei lá, procura, pergunta pro seu médico, fala para ele me laudar aqui, me falar, me atestar que você tá apto a voltar, ok? Então procure um médico para ver se tá tudo certinho. Segunda questão: qual a intensidade, frequência que eu devo voltar a fazer as atividades físicas? Continua valendo, tá? A orientação da OMS, tá, gente? Organização Mundial da Saúde. Continua valendo 30 minutos por dia, intensidade leve a moderada, ou 3 vezes na semana, atividade aeróbica de moderada a intensa, mais 2 sessões na semana de treinamento de força. Gente, Organização Mundial da Saúde, 30 minutos por dia de caminhada, pelo menos. Porém, gente, qualquer pessoa precisa de treinamento de força. Ou seja, mesmo que você vá fazer os seus 30 minutinhos lá, 2 vezes na semana, pelo menos, completa com mais 30 minutinhos de treinamento de força, ok? Ou se você não quiser fazer o seu aeróbico no dia, faça o seu treinamento de força pelo menos 2 vezes na semana. É essencial. E quando eu falo em força, cada um tem um limite, cada um vai ter a sua restrição, cada um vai ter seu agravamento aí. Então, não se imagina você lá no supino erguendo 30 quilos,
Não, às vezes agora o seu momento de fazer força vai ser erguendo 2 saquinhos de arroz de 1 quilo, sei lá, uma mochila, se você for treinar na sua casa. Então, respeita o limite do seu corpo, entenda como ele vai reagir a esse retorno às atividades físicas, tá bom? Tomem esse cuidado de respeitar o limite do corpo de vocês, tá bom? Outra pergunta agora foi uma que fizeram no meu Instagram. Sinto muito cansaço e falta de ar ainda, porém o médico já liberou. Quais atividades mais indicadas? Bom, vou falar o que você deve evitar. Atividades intensas, HIIT, spinning, dança, crossfit. Então, tudo que eleva muito sua frequência cardíaca, que causa que exige um pouco mais da sua respiração, você deve evitar. Você vai optar por atividades moderadas, onde você consiga trabalhar a respiração, consiga se exercitar sem causar dificuldade, tá bom? Sem elevar muita frequência, sem ser intenso. Gente, atividades mais tranquilas. Opte por exercícios de forças, porém, vá com calma, não queira levantar muito peso agora, evite fazer aquela manobra. Se você estiver fazendo muita força de você estar fazendo a manobra de Valsalva, evite, que vai exigir mais do seu sistema respiratório, do seu coração, tá bom? Então vá pelas atividades mais tranquilas que você consiga controlá-las. Para quem quer voltar agora, gente, vocês precisam entender que o objetivo nesse primeiro momento é apenas manter o corpo de vocês ativo, tá? Ele voltando aos poucos às funcionalidades, a receber esses estímulos de força, de alongamento, aeróbico. Então, agora nesse momento é sentar, levantar, empurrar, puxar. São exercícios para você se manter ativo e não para alcançar qualquer benefício estético. Emagrecer, esquece isso momentaneamente, tá bom? E tudo bem se você optar por exercícios aeróbicos, mas é importante, se você teve algum acometimento cardíaco, pulmonar, você acompanhar a sua frequência cardíaca. Por isso que você precisa ir no médico e questionar, qual é a frequência que eu tenho que trabalhar? Me fala aí, faz o exame que ele vai te falar assim, olha, você tem que trabalhar numa frequência segura de até tanto. Passou de tanto, reduz, baixa a bola, dá uma segurada e tenha paciência nesse momento, tá bom, gente? Por isso também que é muito importante um acompanhamento de perto dos profissionais nesse primeiro momento. Pede ajuda, chama alguém para te orientar, para te dizer, para traçar ali um programa de treino para você seguro, para que você não tenha mais agravamentos, para que o exercício ele te traga realmente benefícios e não malefícios. Mais uma perguntinha, gente, isso eu não tinha ouvido falar ainda, tá? Minha mãe teve confusão mental, ela fica muito desequilibrada. Qual exercício é seguro para ela ou que ela deve evitar? Evitar exercícios de equilíbrio que tenha muita instabilidade neste momento, tá bom? Se ela já sente tontura, se ela ainda tá tendo esse tipo de sintoma, pede para ela evitar exercícios se for numa academia, por exemplo, de um pé só, de equilíbrio, que exija muita agilidade nesse primeiro momento, tá bom? Exercícios de preferência sentados, em máquinas ou em pé apoiado, encostado na parede. Então pede uma orientação para o professor colocar exercícios seguros em relação ao equilíbrio dela, que agora não é o momento dela trabalhar ou desenvolver isso, tá bom? Espera passar um pouquinho esses sintomas que já fica tudo certo, tá bom? Evita colocar ela num pé só lá e nesses aparelhos que são de riscos, tá? Ou até mesmo de muita altura. Às vezes a altura dá um pouquinho de tontura também, tá bom? Gente, outro sintoma. Nossa, muito sintoma que eu até desconhecia. Dor ou fraqueza muscular, dormência ou formigamento. Posso fazer exercícios de força ou devo evitá-los? Pode, porém você vai reduzir a intensidade. Então, se você já tá sentindo alguma dor, provavelmente ainda tem algum processo inflamatório ali. O processo inflamatório do exercício, ele ajuda. Porém, se você tá com dor, então vamos pegar um pouquinho mais leve, pode fazer. Porém, minha dica de ouro é exercícios de yoga, pilates, alongamento, nesse momento são muito bem-vindos. Por trabalhar a mobilidade, o alongamento das fibras, então você orienta seu professor aí e fala, meu objetivo é
esse. Vai com calma, assim. Evita intensidades muito fortes que podem agravar esses sintomas. Se você for fazer numa academia, por exemplo, exercícios intensos de força. Ok? Dá uma seguradinha aí. Gente, as orientações para aeróbico, porque sempre pergunta, né? Posso fazer exercício de força ou aeróbico? São as mesmas recomendações para as outras perguntas. Moderadas, se você teve algum agravamento cardíaco ou pulmonar, então faça exame desde que tenha orientação e você vai evoluir gradualmente, tá? Começa tranquilinho, tenha paciência, respeite isso e vai evoluindo gradualmente. Mais uma pergunta. Sinto muita insônia. Qual o melhor horário para o meu treino? Quando treino à noite, fico muito mais acelerado. Exatamente. Quando você faz exercício, ele libera muitos hormônios, adrenalina, noradrenalina e substâncias que deixam o nosso corpo em estado de alerta, deixam o nosso corpo muito ativo. Então, se você já tem dificuldade em dormir, evite fazer exercícios à noite, após as 18 horas. Toma um chazinho? De preferência pela manhã, né? Se você não conseguir, à noite é meu único horário. Então, opte por atividades menos intensas, HIIT, aquelas coisaradas toda lá que a gente já falou que não pode. Então, você evita, tá bom? Tenta fazer ou antes das 18, ou você vai fazer atividades bem mais moderadas e leves para não piorar a sua insônia, tá bom? Evite treinar à noite. Mais uma perguntinha. É seguro voltar para a academia? Você indica treinar em casa, ao ar livre ou tudo bem voltar? Gente, a academia, eu trabalho dentro de uma academia. Eu não contraí o vírus até agora. Eu chego na academia, eu lavo as mãos. Antes de ir embora, eu lavo as mãos. Eu higienizo a minha mão o tempo todo. Minha manicure tá me xingando por causa da minha cutícula, but estou tomando os cuidados. A academia fornece o álcool, fornece o pano, fornece sabão, fornece água, fornece tudo. Ela deixa os equipamentos separados na distância que tem que ter. Porém, os alunos usa máscara no queixo, não higieniza aparelho antes nem depois. Eu higienizo para os meus alunos antes e depois de usar. Principalmente onde coloca a mão, onde encosta, tudo, tá? Eu presto muita atenção nisso, eu tomo esses cuidados. Porém, nem todo mundo toma esse cuidado. Então, o risco dentro de uma academia, às vezes, não é por conta da academia. A academia tá seguindo os padrões. São as pessoas que não têm noção disso. Se todo mundo tivesse todos os cuidados, ok, era um lugar super seguro, vai promover sua saúde legal, ela tá dentro do padrão, porque se ela não segue, ela toma a multa na cabeça. Agora os fulaninhos que vão lá frequentar não toma todo esse cuidado. Então, se você for para uma academia que ela está seguindo todos os protocolos, ela vai te atender para isso, você tem que se atentar e tomar cuidado. Higieniza antes, higieniza depois. Chegou na academia, lava tudo lá com sabão, faz aquele ritual todo antes de ir, porque já dá aquela proteção maior. Higieniza antes, higieniza depois, antes de ir embora, higieniza de novo. E higieniza tudo e toma cuidado. Tem que usar sua garrafa, se quiser leva uma toalha para proteger a mais. Enfim, tem que tomar os cuidados que você tem que tomar em qualquer outro lugar. Treinar em casa é seguro, vai dar resultado do mesmo jeito, você vai conseguir, principalmente nesse momento, como eu falei, não é para você se preocupar com a sua estética, é para você voltar às funções do corpo, voltar a ativar a sua musculatura, o seu metabolismo. Então é um processo gradual, é lento. Então você treinando em casa, você vai ter tudo que você precisa para esse primeiro momento, tá bom? Então fica ao seu critério. Não defendo uma coisa, não vou defender outra. Fica ao seu critério. Se você teve um agravamento maior, fique em casa, espera a sua saúde, sua imunidade dar uma estabilizada. Então treina em casa. Treina comigo, bebê. O que eu mais tenho aqui é dica de treino. Inclusive, eu vou postar um treino falando sobre as atividades pós-Covid. Vou postar um treino para você que ainda sente esse cansaço. Um treino mais tranquilo das atividades principais, tá bom? Para você manter seu corpo ativo aí, seguro dentro da sua casa. Bom,
Essas foram as principais dúvidas. Falei sobre tudo: intensidade, quem que eu vou procurar, quais atividades, dependendo do sintoma que teve. Gente, então minha principal orientação, se você teve, antes de fazer qualquer atividade física, procura um médico, pede para ele fazer os exames. Se você teve acometimento pulmonar, ele vai pedir uma tomografia. O médico é a pessoa mais indicada para te orientar em relação a esse retorno, tá bom? Se você pode ou não. Pode, médico deixou, tá tudo tranquilo, ok? Volta gradualmente. Esqueça todos esses seus objetivos estéticos, emagrecer, ganhar massa, não é o momento de se preocupar com isso agora. O momento é realmente de cuidar da sua saúde e ativando gradativamente essa máquina aí que é o seu corpo, tá bom? Respeite seus limites, não seja exagerado, tenha muita paciência e segue todas essas dicas que já já você vai estar voando e decolando, ok? Beijo, espero que tenham gostado. Envie esse vídeo que ele tá muito interessante, pode sanar a dúvida de várias pessoas que também têm os mesmos sintomas. Então envie esse vídeo para todo mundo. Comenta aqui pra mim se você tem mais alguma dúvida. Posso fazer um segundo vídeo, não tem problema. Se você tem mais alguma dúvida, se esse vídeo esclareceu alguma dúvida que você já tinha, que você tinha algum sintoma, conversa comigo aqui, escreve nos comentários e qualquer coisa pode me chamar, tá bom? Beijo grande e até a próxima!